Salut et bienvenue au canal Français com o Francês. Je suis Eric Langon, je suis professeur de français e eu quero te falar sobre uma coisa muito importante, dois conceitos que são pronúncia e sotaque, porque eu quero que você entenda bem qual que é a diferença e como um pode impactar profundamente seu domínio sobre o francês autêntico. E antes de começar, não se esqueça de deixar seu like e de assinar o canal para sempre receber as novidades que estão acontecendo por aqui. Bom, vamos lá. Pronúncia e sotaque é a mesma coisa? É diferente? Não, é bem diferente. Eu vou te explicar o que é um, o que é outro. O que é a pronúncia? Para começar, a pronúncia é o fato de você falar do melhor jeito possível som, musicalidade, ritmo do francês. Você vai articular de uma certa forma a falar da melhor forma possível o francês. Tal palavra, tal expressão, tal sequência. Então, muitas vezes, é importante, porque se você não tiver uma boa pronúncia, você vai ter dificuldade a transmitir uma mensagem. Já o sotaque, o que é? O sotaque é uma raiz, é algo que você vai carregar por sua vida inteira. Eu tenho sotaque. Quando eu falo português, eu tenho sotaque em francês. Mas vou te falar uma coisa, eu tenho sotaque também quando eu falo em francês. Por quê? Porque eu nasci no sul da França. E a França é igual ao Brasil. Em função das regiões, em função da cidade onde você nasce, em função da cidade onde você vai, morre, enfim, fica um certo tempo, você vai desenvolver uma tendência natural a ter um sotaque numa região. Sotaque faz parte de você. Então, sotaque é algo que você vai carregar muitas vezes a sua vida inteira. Por exemplo, no francês é bem provável que a sua vida inteira você vai ter um sotaque brasileiro, porque você nasceu aqui no Brasil. Muitas vezes você vai conseguir carregar isso e levar isso para a sua vida inteira. Tem algumas pessoas que têm mais sotaque, tem outras pessoas que têm menos sotaque. Igual aqui no Brasil, tem pessoas que têm mais sotaque dentro de uma determinada cidade, dentro de uma determinada região, tem outras pessoas que têm menos. Cada um funciona do seu jeito. Mas agora, isso vai te atrapalhar? Isso vai... Não. Sotaque não atrapalha a comunicação, desde que sua pronúncia seja correta. Desde que sua pronúncia seja a mais correta possível. Eu não estou falando aqui em perfeição, eu estou falando que você tem que sempre fazer o máximo possível para você articular melhor, para do melhor jeito possível, para você transmitir uma mensagem da melhor forma possível. A comunicação acontecer da melhor forma e mais natural forma possível. E para você fazer isso, tem uma coisa que é fundamental. Você tem que entrar em contato com conteúdos autênticos. O que eu chamo de francês autêntico? O que é o francês autêntico? O francês autêntico é o francês que é verdadeiramente utilizado pelos franceses, nos filmes, no seriado, nas músicas. E por que isso é importante? Você já imaginou se você ficar em contato com um diálogo adaptado, um francês que não é real, num ritmo devagar, uma pronúncia exagerada para te facilitar a sua produção oral? Você já imaginou se seu professor está utilizando um francês que não é perfeitamente igual à da França? Se essa pessoa não tem o domínio perfeito, se ela não consegue te passar esse francês real, esse francês autêntico, como que você vai fazer para você ter uma boa pronúncia? Porque o sotaque você vai ter, tá tudo bem. Mas você tem que saber exatamente como que é o francês autêntico para conseguir se aproximar o mais possível desse francês autêntico. É só assim que você vai conseguir melhorar. Gente, mais uma coisa. A pronúncia, no começo, é algo que é muito mais difícil, né? Porque você não está acostumado com os sons, com a pronúncia, com o jeito de falar. Com o tempo, você vai melhorar. Vamos supor que você tem uma pedra. Esse objetivo é que você quer lapidar ele, polir ele, até que ele ficar igual um globo. Uma coisa linda. No começo, você vai dar um choque, você vai trabalhar, mas não vai ficar redondo, ele vai ficar mais ou menos. E quanto mais você cuidar dele, mais redondo ele vai ficar. E com a pronúncia vai ser a mesma coisa. Então, no começo é provável que você tenha mais dificuldade. Mas você vai avançar. Você vai insistir. Você vai persistir. E você não vai desistir.
você vai conseguir. Porque quanto mais você utilizar, melhor vai ficar, mais bonito vai ficar, mais francês vai soar. É uma questão de prática. E às vezes você não vai perceber seus próprios progressos. Mas quanto mais você escutar francês autêntico, daí a importância de você sempre entrar em contato com o francês autêntico, o francês verdadeiro, o verdadeiro francês, mais você vai ingerir esse conteúdo, esse jeito de falar. E mais você vai tender a melhorar sua pronúncia. E você vai falar talvez com sotaque, e tá tudo bem. E acredito ou não, quando eu cheguei aqui no Brasil em 2009, em janeiro de 2009, para ser exato, eu tinha muito sotaque. Primeiro que eu não falo nada de português. Quando eu comecei a falar português, eu tinha muito sotaque. E com o tempo eu fui polir a minha pedra. Eu fui arredondar todos os ângulos. E ficou cada vez mais liso. Ainda não está perfeito. Mas a minha pronúncia está ok. Eu consigo me comunicar. E a gente vai melhorar sempre. Esse aqui. Então você tem que pensar assim. Não se preocupe do seu sotaque. Se preocupe com sua pronúncia. Não com uma pronúncia perfeita, mas com uma pronúncia a mais ok possível. A melhor possível. Para ela não interferir sua comunicação. Aí vai uma dica extra. Quando a gente fala em pronúncia, pense em falar mais devagar. Não precisa se apressar. Fala no seu ritmo. Articula bem. Exagera um pouco a articulação no começo e vai fluir tudo mais rápido. Tudo vai fluir melhor. Tá bom? Ó, me fala aqui. Você também confundiu? Você também se preocupa muito com o seu sotaque? Eu quero saber. Eu quero saber porque isso aqui é uma crença limitante de você. Sotaque não é importante. Sotaque é raiz. Sotaque faz parte da gente. E muito legal. Pronúncia. Aí sim você tem que cuidar. Te vejo no próximo vídeo. Salut!